Bom dia. Favelas incendiadas, prédios invadidos, comunidades inteiras retiradas das suas casas, eles negado o direito básico de habitação. Essas são as faces de pessoas em busca de um bem necessário para a humanidade, o direito a uma moradia. E é com base nesse assunto que hoje eu quero falar com vocês sobre habitação social. O que são essas habitações sociais? Habitação social são habitações de interesse social, o tipo de habitação destinada à população, cujo nível de renda dificulta ou impede o acesso à moradia através do mecanismo normal do mercado imobiliário. Em suma, são habitações cedidas pelo governo para pessoas de baixa renda, para pessoas que não têm condições de comprar ou arrendar uma casa. Essas mesmas habitações, aqui em Portugal, são cedidas pela Câmara Municipal. É a Câmara Municipal responsável em distribuir, essas casas para as pessoas. Então, existe um conjunto de critérios que a pessoa precisa preencher para se qualificar a receber essas casas. Uma delas é colocar o nome numa lista de espera e aguardar ser chamado. E essa lista é extensa, na maioria dos casos. Tem centenas de pessoas à frente de ti que também querem usufruir ou se beneficiar dessas casas. Portanto, não é um processo fácil, principalmente para imigrantes, porque só aqui no país tem 4,1 milhões de desabrigados, segundo estudos em 2014, segundo as estatísticas. Portanto, é uma necessidade que as pessoas têm urgente de se beneficiar dessas casas. E quando nós chegamos do nosso país e queremos colocar o nome nessa lista, ok, tu não és impedido de pôr o nome nessa lista. Desde que você preencha os critérios exigidos pelo governo, você pode solicitar ou requerer uma casa social. Mas é aquela situação, você vai esperar à frente de centenas de pessoas que já colocaram o nome à frente de ti para poderes receber essa casa. E não é um processo fácil. É claro que alguns benefícios, alguns critérios vão ser tidos em consideração na hora de distribuir essas casas. Por exemplo, eu sou jovem, tenho um filho e tenho um rendimento acima do salário mínimo. Por exemplo, tenho declarado como ordenado que eu recebo 800 euros. É acima do salário mínimo. E se tiver alguém, nem que tiver atrás de mim, que tenha, por exemplo, 5 filhos, um desses filhos é deficiente e declara simplesmente salário mínimo, não tem condições nenhuma de sustentar aquelas 5 crianças com o salário mínimo. É claro que a prioridade vai ser essa pessoa, não vai ser você que tem condições de trabalhar, que pode arrendar um espaço para ti, para se manteres durante certo tempo, não é? Então, para os imigrantes, o conselho que eu deixo aqui é o seguinte: se você consegue cuidar de si próprio e da sua família, conseguir um emprego e arrendar uma casa, não espere essas moradias sociais, porque é um processo muito longo. Eu conheço uma prima que está em Lisboa, inclusive essa situação que eu falei dos 5 filhos. Ela tem 4 filhos e uma dessas filhas, que ela tem a mais velha, é deficiente. Está na lista de espera da casa do governo, desses arrendamentos sociais, dessas moradias sociais, há 5 anos. Só para vocês verem que não é um processo que a pessoa estala o dedo do dia para a noite ou em menos de 2 meses você consegue a casa. Não é assim que funciona. Você precisa primeiro preencher um boletim de inscrição e fazer um questionário. E dentro desse questionário você deve anexar os documentos exigidos por eles e o número de dependentes. Você deve provar, documentado, que você tem X pessoas dependentes de ti. Segundo essa avaliação que eles vão fazer do teu perfil, é que eles vão dizer se você é qualificado ou não a receber uma casa social. Passado esse processo de seleção, você tem que aguardar até te darem essa casa. E essas casas podem ser arrendadas ou compradas, não é? E eles disponibilizam a casa, dão-te a casa, tipo de 3 ou 4 quartos, segundo o número de dependentes. Se você for uma pessoa como eu, tem um filho, ok, tem condições ainda de coisa, mas por alguma sorte, por alguma razão qualquer, você consegue essa casa, eles não te vão dar uma casa de 3 quartos porque você não tem 4 ou 5 dependentes consigo. Vão te dar uma casa de 1 quarto, se calhar uma casa de 2 quartos para ti e para o teu menino ou para a tua menina.
E pronto, é basicamente isso. As casas são cedidas segundo os critérios que as pessoas apresentam, não é? É um direito que todo ser humano tem, o direito a uma habitação. Ninguém nega isso, mas se você tem condições de prestar assistência à sua família, não dependa dessas casas, porque tem pessoas que estão em condições precárias, que precisam realmente dessas casas e não recebem essas casas porque a prima que deu as casas, a prima que trabalha lá na Câmara ou que trabalha lá no governo, já conhece alguém que ela vai pôr o nome à frente. Não faça isso. Enquanto você faz isso, você dá casa a pessoas que podem conseguir comprar, podem conseguir arrendar uma casa por si só. Tem pessoas que estão a dormir na rua e precisam dessas casas. Portanto, é basicamente isso. Há algumas casas que você paga sequer uma renda de 7 euros, depende do teu escalão. Pagas 100 euros, depende do teu escalão, mas não é um processo fácil, é um processo muito demorado e que exige muitos critérios do governo. É sobre esse assunto que eu queria falar com vocês hoje. Quem domina melhor o assunto do que eu, pode, por favor, deixar nos comentários mais dicas, mais informação. Se conhece um site, se conhece alguém que viveu uma situação parecida, pode indicar, que é para nós ajudarmos as pessoas interessadas nas moradias sociais a entenderem um bocadinho melhor sobre esse assunto. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Beijinhos!